Deus é bom. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Vem, irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar pela saúde de Amina. Vem aqui para trazer essa parte. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essa família. Nós queremos clamar juntos, Senhor, pela intervenção do Senhor na vida de Aminadab. Em nome de Jesus, o Senhor prolonga os seus dias na terra. Deus, nós queremos que a Tua vontade seja feita. Que na cirurgia a Tua vontade seja feita. Senhor, mas se Teu filho morrer, que isso seja para a Tua glória também. Porque quer vivamos, quer morramos, tudo deve ser para a Tua glória. Mas o que Tua palavra nos ensina a pedir pela vida dos irmãos, pedir pela cura. Então nós queremos que o Senhor cure nosso irmão, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia dele. Obrigado por ter ele em nosso meio. Em nome de Jesus, essa situação, essa experiência venha afiná-lo mais ainda com o Senhor e com o Teu Evangelho. Para que nós possamos desfrutar também do que o Senhor é na vida dele. Mas tudo isso é para a Tua glória. Nós dizemos como igreja que receba a cura do Senhor, a intervenção sobrenatural do Espírito Santo, o calor, o fogo do Espírito Santo, agindo ali também. Tua palavra diz que o Senhor vivificaria os nossos corpos. Então que em nome de Jesus seja assim. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito até hoje do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Fique de pé já que você já está aí no embalo. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos diz. Que em nome de Jesus sejamos edificados na palavra de Deus. Amém? 14. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, é Tua palavra perfeita, aplica em nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, nós naturalmente resistimos à Tua palavra, mas que seja o Teu sobrenatural agir nesse momento, o sobrenatural que vem e age em nós de forma tão surpreendente que até o Senhor mesmo, quando fez o homem, depois de ter visto que tudo era bom, viu que era muito bom. Porque o que o Senhor faz no homem é sempre muito bom. Então, em nome de Jesus, age no nosso meio agora. Liberta-nos, Senhor. Toca-nos, convence-nos. Deus nos revela como é necessário, como é fundamental que o Teu Espírito Santo venha reinar em nossas vidas. Senhor, venha nos ajudar nessa luta diária e incessante contra a carne e suas obras, contra o mundo e suas artimanhas, contra Satanás e seu adversário. Deus, que nessa noite saímos daqui desafiados, sacudidos, saímos daqui confrontados, tocados, movidos pelo Teu próprio Espírito Santo. Deus, que hoje seja um dia que possa marcar nossa história, que hoje não seja como mais um domingo, como mais uma pregação, como mais um dia, mas hoje seja um dia que possamos dizer: olha, aconteceu algo de diferente de Deus naquela noite na minha vida. Como se uma chave fosse virada, como se uma página fosse virada. E eu tenho vivido o novo de Deus na minha vida. E o Senhor ali, por graça e misericórdia, derramou sobre mim e me revelou da palavra dele. Me deu discernimento, entendimento, a compreensão, abriu os meus olhos, para que eu pudesse perceber a largura, a altura, a profundidade de Cristo, da igreja, do meu papel na igreja. Faz isso conosco, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação demoníaca,
que tenta agir contra a percepção, a compreensão da tua palavra. Todo comichão nos ouvidos, toda coceira nos ouvidos, todo incômodo humano, natural, carnal, seja substituído pelo sossego do Senhor, por uma paz do Senhor, por uma sede e fome da tua palavra nessa noite. Que tua palavra nos lava a mente. Faz isso conosco agora, Senhor. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos enche nesse momento. Espírito Santo de Deus, toma as nossas mentes agora. Vem vencendo toda resistência humana, todo sofisma, toda barreira, e queira deter a ação do Senhor em nome de Jesus. Vem nos vencer, Senhor, e manifestar a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Efésios, capítulo 4, versículo 14. Tinha um educador chamado Paulo Freire. Paulo Freire, ele, um dos maiores educadores do mundo. Nós, brasileiros, não temos costume de dar valor à prata da casa, né? Geralmente nós valorizamos ao que é estrangeiro, ao que é de longe. Mas esse educador, Paulo Freire, ele desenvolveu uma série de teorias e a forma dele ensinar nos seus livros, a Pedagogia do Oprimido, é como levar a pessoa não só a ser alfabetizada nas letras, mas alfabetizada como cidadão. Então ele aproveitava daquilo que a pessoa já tinha e ele, usando aquilo que a pessoa já tinha, ele trazia conceitos mais altos. Por exemplo, ele não ensinava só casa, ele ensinava direitos. E a pessoa perguntava, o que são direitos? Ele dizia, ensinava sobre cidadania. E o interessante de Paulo Freire, dentre tantas coisas, é que ele entendia que nunca o aluno era aluno, ou seja, nunca era sem luz. Mas sempre ele trazia alguma coisa ali, por mais incipiente que fosse, por mais infantil que fosse, não é? Ou o adulto, por mais que o conceito dele fosse do senso comum, ele podia trazer alguma contribuição. Mas é muito claro na teoria dele de que o ensino formal era necessário para que houvesse uma evolução. A igreja hoje, infelizmente, tem parado na primeira parte. A igreja hoje tem repetido o que aconteceu no começo da igreja, na transição entre igreja primitiva e igreja secularizada, mais ou menos no final do século II, início do século III, quando a igreja começou a assimilar, como nós estudamos hoje na escola bíblica, o que era cultural das religiões, dos povos, e começou a fagocitar tudo isso e construir uma fé mista, misturada. Uma fé em que era um pouco do paganismo e um pouco do cristianismo. E a igreja hoje tem repetido isso quando a igreja tenta assimilar e tenta fagocitar e tenta construir uma igreja que não tem compromisso com a Bíblia, mas tem compromisso com a sociedade. E o compromisso com a sociedade, que não é o devido compromisso com a sociedade, de dar o outro lado da face, de alimentar o faminto, de ser referência moral. Não, ao contrário, tem sido uma extensão da sociedade. Tem sido só um braço da sociedade. Tem sido só um grupo no meio da sociedade. São os evangélicos, que não são referência de moralidade, mas não são referência de idoneidade, não são referência de serviço. Só são alguns moralistas que não fazem algumas coisas, mas também nos surpreendem com outras que são explodidas na mídia de vez em quando. O que é então, amados? Essa igreja que o Senhor quer que sejamos. Quem é esse educador supremo, tremendo, perfeito, maravilhoso, que tem plena consciência do estado que nós estamos e aonde nós podemos chegar? Quero falar um pouquinho essa noite com vocês sobre a pedagogia de Deus, sobre o jeito de Deus ensinar. É claro que eu não vou conseguir
esgotar esse tema. Primeiro, porque eu não tenho competência. Segundo, porque eu não tenho tempo. E terceiro, porque seria impossível falar plenamente de um Deus que é muito além do que podemos alcançar. Mas quero falar um pouquinho sobre como Deus age em nossas vidas. Qual é o interesse de Deus em nós. Olha aí que diz assim o texto. Não mais sejamos, para que não mais sejamos como meninos, infantes. A palavra de Deus tem plena consciência de que existem estágios na fé. E que nós não nascemos grandes. Abra em João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ver que existia uma grande personalidade. Uma pessoa muito importante, uma pessoa muito distinta. Uma pessoa que ela deveria chegar na igreja já ocupando um grande cargo. Afinal de contas, era uma pessoa eminente, inteligente. Era uma pessoa que traria uma eminência para a igreja. Mas como Jesus trata a Nicodemos? Houve entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus eram aquele partido político, religioso de Israel, entre os saduceus e outros mais, que eram os mais zelosos da lei. Exemplo de Paulo, que era fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou seja, provavelmente fazia parte do Sinédrio. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, foi à noite, provavelmente para não ser visto, e lhe disse, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Interessante porque Nicodemos fala em nome do Sinédrio. Ele fala, nós sabemos. Ou seja, quando Jesus foi condenado, ele foi condenado não por ignorância daqueles que o condenaram. Porque, inclusive, Jesus propõe uma parábola que ele diz, olha, existia um fazendeiro e tinha os seus servos, e eles eram servos maus, e começaram a agir de forma absoluta. Então o dono da fazenda mandou um servo, o servo foi lá, mataram um servo, mandou outro servo, foram lá e mataram outro servo, matou então seu filho, e disse, se eu mandar o meu filho, vão respeitar a mim, mas mataram também o seu filho, sabendo que era filho do dono da propriedade. Então quem matou Jesus sabia. Embora quem tenha matado Jesus não tenha sido nós mesmos, pois a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a culpa para que Jesus fosse morto é nossa. Mas esse povo que sabia quem era Jesus, sabia que Jesus era mestre, sabia que vinha da parte de Deus, sabia tanta coisa de Jesus, mas não adiantava saber. Às vezes nós achamos que nós somos crentes maduros porque sabemos muitas coisas. Que fizemos teologia, fizemos seminário, ou temos tantos anos de crente. Ou às vezes achamos que nunca poderemos ser maduros só porque nós não tivemos o ensino formal. Não fizemos seminário, não passamos muito tempo estudando a Bíblia. Só que o que a Bíblia diz aqui é que esse Nicodemos, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, embora fosse um senhor, provavelmente já idoso, embora fosse tão estudado, embora fosse membro do Sinédrio, embora fosse fariseu, ainda assim Jesus diz a ele, versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está falando assim, olha, amigo, você está se achando. Você está achando que sabe alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus ninguém começa grande, não. Eu ouvi uma vez um amigo dizer para mim que quem começa grande é lápis e morre pequeno. Às vezes nós chegamos, e quantas vezes, irmãos, eu decorei com tantos irmãos, muitos até começaram a caminhar conosco aqui, depois foram embora. Porque tinha uma certa eminência lá fora e não receberam essa eminência aqui. Mas como que eu vou dar uma eminência a alguém que não tem eminência na perspectiva de maturidade espiritual? Agora eu já vou chegar. O que a Bíblia está dizendo aqui é que
ninguém começa no Evangelho a não ser como uma criança. Nós começamos como uma criança. É natural que nós comecemos como uma criança. É até saudável que nós comecemos como criança. Você recebeu Jesus, você nasceu de novo, em uma nova vida. Por mais que você tenha experiências, por mais que você tenha cultura, por mais que você tenha saberes, por mais que você tenha eminências, inclusive o apóstolo Paulo diz, não são muitos os doutores, não são muitos os eminentes que recebem a Jesus. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, que é natural que nós comecemos como meninos. Natural isso. Ele diz, não sejam mais como. Se não sejam mais como, é natural que a gente nasça assim na fé, que a gente comece assim. A gente começou do zero. Por mais que a gente saiba um monte de coisa, a gente tem que aprender tudo de novo. Quantos irmãos que estão aqui conosco, né, dizem assim, olha, eu caminhei muito com o Senhor, mas eu tive que aprender tudo de novo. Eu aprendia, por exemplo, que eu escolhi Deus. Eu aprendi, por exemplo, que se eu não andasse dali, eu ia para o inferno. Eu aprendi, por exemplo, que eu podia manipular Deus com a minha oração. Eu aprendi, por exemplo, que eu posso garantir que tenho uma bênção se eu pagar o dízimo. Eu aprendi, por exemplo, que o que importa é muito mais o que as pessoas veem no ministério do que eu vivo em casa. Eu aprendi, por exemplo, que se eu tiver uma eminência financeira ou se tiver uma eminência social, a igreja, quando eu chego, tem que me dar também essa honra. Só que, irmãos, nós temos, em nome de Jesus, que entender que quando nós começamos como crianças. Quem pode dizer amém? Abra aí 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 20. Perdão, não é 1 Coríntios, não. Segunda Coríntios. Não é também segunda Coríntios. Só um minuto, amado. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, todas as coisas sabe, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem da parte de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Então, nós começamos a conhecer o Senhor pelo seu próprio Espírito que vai nos revelando. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual
espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, ou seja, nós ao contrário disso, ao contrário de quê? 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós não podemos instruir o Senhor, mas Ele revela a nós quem é Ele, porque nós temos a mente de Cristo. O homem natural não entende das coisas espirituais. Por que o homem natural não entende das coisas espirituais? Porque não poderia. Porque só conseguimos entender as coisas espirituais depois que recebemos o Espírito Santo. Por mais douto, sábio, maduro, inteligente, culto, por mais que tenhamos títulos, eminência, quando nós recebemos Jesus, nós começamos como meninos, porque o nosso jeito de discernir as coisas antes de Jesus é uma forma carnal. E essa transição tem que acontecer. Não dá para entender a igreja de forma natural, humana. A gente só entende de forma sobrenatural. Amém, gente? Olha aqui então o que o apóstolo diz. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento do tempo. É interessante que Paulo também diz que na malícia nós não devemos ser, devemos ser meninos da malícia. Existem coisas que nós devemos continuar meninos. Mas em outras coisas, não é próprio que continuemos como meninos. Está entendendo? Diga amém. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, infelizmente, quantas vezes nós somos verdadeiras atrofias espirituais? Quantas vezes nós nascemos meninos e permanecemos meninos? As coisas acontecem, o tempo passa. Temos experiências com Deus, recebemos palavra de Deus, recebemos ensino de Deus, recebemos direção de Deus, recebemos exemplos por homens e mulheres de Deus que estão ao nosso redor, que embora não devamos nos mirar neles, podemos sim ver os frutos de Deus na vida deles. E vemos, e andamos e acompanhamos, mas nós vivemos às vezes, irmãos, verdadeiras atrofias espirituais. A palavra de Deus diz que nós crescemos de glória em glória. Vai ser assim. Muitas vezes isso se dá por uma ignorância bíblica. E nós não estamos livres delas. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. Às vezes nos falta o conhecimento de que, se a gente ficar sentado em berço esplêndido, sem responder positivamente ao estímulo de Deus, nós vamos continuar exatamente como nós somos. Quando nós recebemos ao Senhor, irmãos, uma porta nos é aberta, a porta essa que nunca conseguiríamos arrombar. Mas uma vez a porta aberta, uma vez tendo entrado, o Senhor diz: desfrutem do meu reino, e a gente vai decidir se vai desfrutar ou não. Quantos medos nos detêm, irmãos, para não desenvolvermos nossos dons? Se você vê, eu estou pregando sobre esse texto, preguei semana passada de novo. Preguei semana passada aqui também. A palavra de Deus, eu falando sobre os dons. Se você pegar o versículo 7, você vai ver, o editor da Bíblia colocou aqui um título que não é Bíblia, mas nos ajuda a entender a perícope que se segue. Ele chama a unidade da fé, depois o santo ministério, o serviço dos santos, fala da universidade dos dons, do serviço, como tenho pregado aqui, e de repente ele faz uma contraposição a tudo isso. No 14 ele diz: para que não mais sejamos como meninos. Ou seja, existe um tempo que é natural ser menino, é natural fazer besteira, é natural não saber o que vai fazer, não saber quem ouvir, não ficar agitado de um lado para o outro, mas com o tempo não é mais natural que seja assim. Se você está aqui um ano lá e você não pode perguntar mais, você não vai mais velho. Você nem um ano. Se
3 meses não trocar o sapato, 5 meses não trocar o número do sapato, a gente está preocupado. Irmãos, que o Espírito de Deus nos confronte essa noite. Porque só o Espírito de Deus pode atingir áreas em nós, que nós temos barreiras em nós. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes temos portas do inferno dentro da nossa alma. Tem coisas que Deus quer que nós façamos enquanto igreja, mas essas portas do inferno dentro da nossa alma nos detêm de viver. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não posso. Jesus disse, me siga. Sabe o que Jesus fez? Senhor, deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Que coisa espiritual, né? Enterrar o pai significava, deixa eu acompanhar a velhice do meu pai. Depois que ele morrer, porque eu sou amigo da família, eu te sigo. Jesus disse assim, ó, deixa os mortos enterrar os mortos. Jesus estava dizendo para ele largar o pai, porque, inclusive, uma vez, Jesus falando sobre o dízimo, Jesus disse, vocês dão dízimo do coentro e da hortelã, mas não servem aos seus pais, e diz que isso é culto a Deus. Vão servir na sinagoga e deixam os pais morrendo de fome. Então Jesus não estava defendendo o abandono da família. Jesus estava dizendo que tinham outros mortos que podiam enterrar o pai dele. Às vezes, dizendo, não, mas deixa eu separar as juntas de boi, a gente dá desculpas familiares, desculpas profissionais, e quando Jesus diz assim, olha, você não entendeu, eu não disse para você que você vai virar um alienígena, não. Irmãos, que Deus não desista de nós. Que Deus não desista de nos confiar ministérios. Que Deus não desista de nos colocar nos planos dele. Que Deus não desista de nosso grupo aqui para o plano lindo e maravilhoso que ele tem para essa cidade. Amém. Por quê? Porque essas portas do inferno, às vezes, na nossa alma. E nós, às vezes, somos como meninos. Você abrir Mateus 7,17, nós vimos isso hoje também na escola bíblica. Você vai ver ali que uma árvore é conhecida pelos frutos. Um menino não tem filho. Quem é menino na fé não tem fruto. Isso não é uma conclusão com um jogo de palavras, é um fato. Como conhecerão que sua conversão é genuína? Se você é menino, ninguém não procura. Uma plantinha recém-nascida não dá fruto. E se der, peca, é uma anomalia. Como que o mundo vai viver, irmãos, que Jesus e o Pai são um, se nós não viemos a comunhão dos santos e não temos como viver a comunhão dos santos, porque ainda somos meninos? O menino deve agir. O menino existe, como diz o Dr. Marco Lloyd Jones, existe. Mas como deve agir o menino? Interessado no crescimento. Como diz Pedro, ansiando pelo leite espiritual. Assim que a gente deve ser menino. Eu sou menino? Tudo bem. Vamos admitir, vamos abrir o jogo. Sou menino na fé, sou menina na fé. Eu não resolvi crescer. Resolvi só lá pegar a migalha no domingo. Mas eu quero agora me robustecer, eu quero crescer. Aquelas crianças subnutridas, você pega uma criança subnutrida, bota o lado da criança nutrida. Você vê que tem uma menininha que a gente visita, que a gente conhece, não sei se é um problema de subnutrição, parece que não, mas ela é tão miudinha, lá, quando a gente viaja nas férias, a gente bota do lado de Sofia, ela é muito mais velha que Sofia, mesma coisa. Tem crente que é assim. O que eu fui perseguido na igreja que fazia parte, você só tem noção. Porque eu cheguei na igreja, e aí, meu irmão, eu só queria Deus, não queria conta com outra coisa, não. Era aquela música que não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Era de manhã, meio-dia, de noite, era Deus, era tudo o tempo todo. E aí eu comecei a exercer algumas funções na igreja e pessoas há anos exerciam. Claro que depois de alguns anos, evidentemente, também. E o pessoal começou a olhar estranho para mim, achar ruim. Existe uma fase que somos crianças, é fato. Mas se você é criança, anseie pelo genuíno leite espiritual.
Você é criança? Admita e procure crescer. Vai tomar água, só pura. Começa a tomar o leite espiritual aí. Para chegar um dia ao alimento sólido. Porque se eu der alimento sólido, eu não, o Senhor der alimento sólido aqui, e Ele tem dado, mas Ele não consegue comer. Dá uma feijoada com o recém-nascido. É capaz dele morrer no dia de gases. Eu quero amadurecer, irmãos. Eu quero que nós juntos amadureçamos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o Senhor tem para nós, a partir de agora, um tempo de maturidade. Amém. A maturidade não é tão interessante quanto a infantilidade. A infantilidade tem pirulite. É glu, glu, glu. Docinho. Né? Mas quando é maduro, responsabilidade, missão, função, trabalho. Tem igreja que fica décadas como criança, porque não quer perder os membros, os fiéis. Se ensinar o povo a ser maduro, o povo vai para outra creche. Mas em nome de Jesus, nós vamos receber de Deus e vamos cumprir esse tempo de maturidade que Deus tem para nós, irmãos. Amém ou não? Amém. Como mais uma criança saudável, que quer crescer, ela aprende. É natural da criança ser instável, ser exagerada, ser egocêntrica, ser inapta, como diz o Dr. Mark Lloyd Jones. Criança instável, Tiago diz como alguém que é levado pelas ondas do mar, como disse aqui. Vamos lá? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E Tiago diz, agitado como ondas do mar. A criança é instável. A criança ora, está bem com Deus, está bem com os pais. Sofia hoje chorando me procurou e falou, mãe, chorando de lágrimas. Enxugava as lágrimas dela assim, pai, o Senhor nunca brincou comigo, pai. Uma surra. Eu disse, filha, nunca brinquei, comecei a citar. Não, mas isso não é brincadeira. A criança é instável. Ela não é estável, é instável. Tem crentes que estão super amando Deus, a igreja, o pastor, de repente, fala, o que foi, meu irmão? Não foi. Eu errei alguma coisa com você. Comigo? Comigo você está ótimo. O problema é comigo. É instável. A criança, ela exagera na resposta. A criança tem uma resposta desproporcional, às vezes. Já vi minha filha reagir de um jeito assim, já que você tem minha filha, tão doce, tão carinhosa, mas às vezes dá uma reação assim, de criança normal. A gente não vai deixar ela no erro. Lá nos colégios, no colégio, de vez em quando eu estou na sala, e aí a gente diz, meu filho, para aí, tem uma emergência. Aí eu vou lá ver, eu chego lá, esse menino aqui, não sei o que está acontecendo com ele, estava brincando com um colega e de repente deu um murro na cara, pum, na cara do outro. Ninguém entendeu nada, era um menino tão doce, bons pais presentes. Mas o que aconteceu? Você está doido, não é criança, vamos educar ele, vamos corrigir ele. A criança tem a resposta desproporcional. Por quê? Porque ela elabora de um jeito que não é baseado na estabilidade, é baseado no sentimento. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito discerne todas as coisas. Separa alma e Espírito. Amém, igreja? Pode dizer aleluia? Espírito discerne alma, emoção e Espírito. Tem crente que parece super espiritual, alma pura. Porque é instável, emocional. Isso não é espiritualidade. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas. Vamos ver os frutos do Espírito. Cinco 22. Mas o fruto, ou seja, é um cacho, né? Como uva, um cacho. O fruto do Espírito
Espírito, 5:22, Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Criança tem domínio próprio? Tem não. Tem por 5 minutos. O que faz você, o que demonstra se você é alguém maduro em Deus, não é se você passa 6 horas orando. Você fala em línguas. Você toca na pessoa, ela cai ou curada. Tem muitos que fazem isso, vão chegar para o Senhor e Deus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, do lugar preparado para o diabo e seus anjos, que vós praticais a iniquidade. Não que todos que fazem isso são ímpios, misericórdia, não estaria aflito. Mas não é isso que demonstra que a pessoa é madura do Senhor. É isso aqui que demonstra que alguém é maduro do Senhor. Gálatas 5:22. E uma criança não tem essas faculdades. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Amém. Nós nascemos na fé crianças. Por mais que seja um Nicodemo doutor da lei, nascer em Deus é criança. Agora, como devemos agir como crianças? Crianças saudáveis. Uma criança saudável, ela nasce, ela sabe fazer 2 coisas: segurar e sugar. É interessante que tem um teste que a gente faz, até que o psicólogo faz, né? A gente coloca a caneta no dedo do bebê, no dedo do pé. Atrás dos dedinhos do pé, a gente coloca a caneta. Pode fazer isso com o bebê recém-nascido. E ele segura, né, Tênis? Ele segura. Opa, glória a Deus. Neurologicamente tudo indica que está indo tudo bem. Bota o dedinho dele na boca e lá. O bebê carrega o próprio peso. Se você segurar o bebê e botar o dedinho assim, o bebê segura no seu dedo, você levanta ele. É um bebê saudável. Fábio riu aí, levanta o filho dele. É assim que a gente age. Às vezes a pessoa converte e não suga, nem segura. Alguém que é saudável, mesmo sendo um bebê ainda, irmãos, é alguém que busca ter fidelidade, alguém que busca ter maturidade, alguém que busca se robustecer, se alimentar, alguém que tem cuidado para não comer o que é ruim, porque a criança quer comer doces. Que o Senhor nos amadureça em nome de Jesus. A pessoa imatura na fé, ela quer ouvir só elogios, ela quer ouvir sermões de autoajuda, ela quer ouvir sermões que fazem ela arrepiar. Nada contra o arrepio, amém, irmão? Mas arrepio, meu irmão, não faz a gente vencer o diabo, não. Faz a gente vencer o diabo é a Bíblia praticada. Porque quando a gente for apertado, a gente vai sair da gente o quê? Ele tem que ser como uma azeitona. A azeitona apertada sai óleo, meu. Está na hora da provação, da dificuldade, do aperto, se sai óleo, aleluia. O que é que sai de você na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da prova? Eu quero que saia um som de Deus. Amém, irmão? Então é natural que nós nasçamos meninos. O que não é natural é que nós permaneçamos meninos. Isso serve para nós como indivíduo e nós como igreja. Nós temos crescido e vamos crescer. Interessante porque nós vamos, em nome de Jesus, continuar crescendo. Eu não estou falando nem numericamente, estou falando espiritualmente. Embora eu creia que o crescimento numérico também é uma consequência de Deus. Eu quero, irmãos, ter a coragem, em nome de Jesus, de derrubar as portas que o diabo está na minha alma, para que continue menino. Eu quero olhar para uma barreira que me impede de crescer e falar: não, eu não vou continuar menino nisso. Em nome de Jesus, eu vou atingir a varonilidade de Cristo. Porque os meninos andam agitados de um lado para o outro. Então ele é estável. Ele dá uma resposta desproporcional. E ele é inapto. O menino nunca está pronto para nada. Não cresce. Menino na fé, as pessoas têm anos na fé, não sabe falar do reino de Deus, não sabe nem falar para alguém que ele vive em pecado, precisa de Jesus para salvar a vida dele. Por quê? Porque não investiu no crescimento. Irmãos,
Não quero fazer meia-culpa, não, dizer que a responsabilidade não é minha. Mas quantos aqui já viram dizer que quem faz a escola é o aluno? Às vezes você não pode ir para Harvard. Você está na FTC, não, NIME. E aí, vai deixar de crescer e estudar por causa disso? Não. Quantas vezes eu vi isso na faculdade? Olha, se quer estudar na faculdade, você tem que correr atrás. Eu achei tão engraçado que na faculdade ele não tem que pedir para sair da sala. É engraçado demais. Aí eu falo assim, prova, vou sair da sala, o povo ria. Eu não sei o que você faz lá, meu irmão. A pessoa não fica bajulando para você estudar, não. Mas a gente continua no primário, irmão. Ah, meu pastor, ele podia ensinar mais sobre o livro de tal livro. Ah, meu pastor podia fazer mais isso. Ah, se o meu pastor fizesse aquilo. Ah, meu pastor podia ter escola bíblica na terça-feira às 3 da manhã, porque é o horário que eu posso. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Parece um vento de doutrina, a gente está vendo. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. O menino ele é conduzido por homens. Quem é maduro espiritualmente é conduzido pelo Espírito de Deus, amém? Amém. Mas, seguindo a verdade em amor. Sabe quem é a verdade, irmão? Quem é a verdade? Quem disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então você tem que seguir a Jesus. Olha aqui, aleluia. Mas, foi o som adversativo. Ao contrário disso, seguindo a verdade como em amor. Porque senão também a gente cresce um degrauzinho e pisa que está embaixo. Mas segundo a verdade em amor, aleluia. Crescendo em algumas coisas somente, não em tudo, porque assim também é demais. Quer citar a sua versão aí? Aqui, ó. Crescendo somente em algumas coisas, porque em tudo também é demais. É assim que diz na sua versão? É ou não é? Na minha não é assim não. Na minha é crescendo em tudo. Amém, irmão? Você sabia que Deus se interessa em crescer em todas as áreas? É muito demais, né? É uma boa tão grande, eu vou chorar. Quem não quer que você só seja melhor em uma coisa, que seja em todas as coisas. Ele quer curar suas emoções, ele quer curar sua história, ele quer te dar um novo norte, ele quer ser o sentido da sua vida, ele quer ser seu amigo pessoal. Ele quer orientar você em todas as áreas. Ele quer que a palavra dele abunde em você, para que você seja bem-sucedido em tudo que empreendeu, que está lá em Tiago. Um bom pai ou uma boa mãe quer que o filho seja maior do que ele, não é isso? Jesus queria que você fosse maior do que ele, no que diz respeito ao alcance do seu ministério. Jesus diz: eu quero ver vocês farão obras maiores do que as minhas. Uma vez meu pai disse para mim, meu pai falou: você vai ser um pastor melhor do que eu. Eu ria, claro. Acho que os discípulos riram também quando Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele. É claro que não é obra da salvação. Mas ele disse: olha, a minha intenção é que vocês amadureçam, que vocês cresçam, que não fiquem agitados, que não fiquem sujeitos a doutrinas de homens e demônios. Homens que astutamente tentam engendrar vocês, manipular vocês para a vontade deles, mas segundo a verdade, sigam a verdade, o tempo todo a verdade. Porque a verdade traz maturidade. Por que é que Paulo chamou Jesus de verdade aqui? Porque, irmãos, não se ensina mentiras. Alguém que cresce ouvindo mentiras não cresce. Nicodemos cresceu ouvindo mentiras, ouvindo que o rei de Israel viria como rei político. Ele ouviu tanta besteira e ainda assim foi diplomado. Mas Jesus disse assim: olha, joga isso tudo fora. Vem para a luz. Amém, amados? Não? Pode dizer um amém aí? Amém? Amém.
Oh Deus, tem misericórdia de nós. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, irmãos. Em tudo. Aleluia. Se crescer só o pé, vai ficar estranho. Tem pessoas que são extremamente, são gigantes em uma área da vida, mas espiritualmente são naninhos. Em tudo. Naquele que é o cabeça. Não é fora, mas é no cabeça. É recebendo orientação e direção do ou da cabeça que é Cristo. De quem todo o corpo, porque ele fala da igreja agora, bem ajustado, ou seja, cada um no seu papel. O que é uma boa igreja? O que é uma igreja que funciona? É uma igreja que cada um no seu papel. Engraçado quando o dentista anestesia a nossa boca para poder fazer um tratamento, aí ele fala, nossa, a boca ficou pesada, não consegue falar direito. Essa anestesia é um lado, você não consegue falar direito. Como é que a igreja vai proclamar se cada um exerce de forma madura a sua função? E todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, e ele fala da importância de não crescermos individualmente, mas crescermos como igreja, segundo a justa cooperação de cada parte. Por que, irmãos? Tem coisa que Fabrício só vai crescer se eu, como pastor, agir para promover isso. Não dá para crescer sozinho. A gente não faz mal só a gente quando a gente age de forma equivocada, egoísta. A gente faz mal ao corpo. Então, eu tenho que procurar saber o que é que falta em mim para Fábio, você mais não para o Wilson. E ele também tem que procurar saber o que falta nele para que eu cresça nisso. A Bíblia diz, abrindo mão de toda murmuração, abrindo mão de toda reclamação. Às vezes a gente reclama, olha, você sabia que exatamente aquilo que você tem como criticar a sua igreja, que é algo que precisa melhorar? Às vezes só você viu aquilo. E às vezes Deus mostrou aquilo a você, para que você ore por aquilo. E não confunda oração com publicação. Né? Eu lembro que teve uma vez em Salvador, que eu cheguei na reunião de oração das mulheres, e elas estavam orando. E aí, vamos orar pela vida de fulano, porque fulano está assim. Eu falei, irmão, parem. Parem, pelo amor de Deus. Não existe isso aqui não. Vamos orar pela vida de fulano por isso, não, porque o que diz respeito o que está passando pelo fulano aqui agora. Às vezes a gente percebe a coisa do irmão, você ora e fica aquilo para você, vai lá, procura o irmão e fala o que a Bíblia manda e fala em Mateus. Então, a igreja madura olha para um problema que às vezes só você percebeu aquilo. Porque Deus confiou aquilo a você. Você vai fazer o quê? Você vai reclamar para outra pessoa? Ou você vai orar ao Senhor, esperar aquilo mudar, e se não mudar, procurar a pessoa ministrar para você ter conselho? A igreja madura fez isso. Criança pequena não dá conselho. Ela cuida dela. Mas a gente vai amadurecendo. Eu lembro que só chegou no colégio dela, tinha 3 anos. Aí falou assim, evangelizando as coleguinhas, viu? Olha a tragédia. Não, feliz porque ela evangelizou. Quando digo tragédia, o que ela ia dizer. Aí só, você sabia que tudo aqui vai pegar fogo? As bonecas. Escola. Você sabia que as pessoas também que não são de Deus vão pegar fogo? Agora, se você deixar Deus, Jesus, entrar no seu coração, você vai precisar comigo. Você quer, Bárbara? Aí Bárbara falou assim, não quero, não nega.
Estamos no inferno. Assim a gente precisa ser com as crianças, né? Talvez não tão cruz assim, mas o que, como João pregava, como Jesus pregava, muitas vezes parecia com esse tipo. Amém, irmãos? Amém, irmão? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pergunto, quem é esse si mesmo? É um indivíduo? Resposta, não. Vamos olhar o texto. De quem todo o corpo, vírgula, e é uma vírgula de explicação, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si. Que si? O corpo. Ou seja, o corpo é edificado quando cada um de nós cumpre a sua função. Amém ou não? Você quer uma família melhor? Cumpra o seu papel. Você quer uma empresa melhor? Cumpra o seu papel. Você quer a sua igreja mais madura? Cumpra o seu papel. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão clara. Tão clara. Jesus, quando ele vai embora, tem um sentimento assim, tanto na partida de Jesus, que os evangelhos trazem, inclusive no começo de Atos, Lucas também traz, dá uma noção assim, como se Jesus estivesse indo antes da hora, como se eles quisessem que Jesus fizesse mais coisas. A intenção deles é que, o que parece no discurso deles, é que Jesus devia ficar mais tempo. Quando eu ia levar a Sofia na escola das primeiras fases, Sofia queria que eu ficasse com ela. Não queria que eu fosse embora, queria que eu ficasse com ela na sala. E eu dizia assim, filha, se você não ficar na sala, como é que a professora vai lhe ensinar o dever? E eu tinha que me despedir dela. Eu lembro que uma vez, ela chorou tanto que eu voltei depois. Parece Jesus, né? E morreu, chorou, mas ele voltou. Mas não, peraí, ainda voltei para dar a instrução. Jesus disse à igreja assim, olha, eu preciso, a igreja dos apóstolos, eu preciso ir, porque eu preciso mandar o meu espírito para vocês. E é interessante que ali Jesus quando diz, olha, eu preciso enviar outro. O outro ali que ele fala, não é o outro, um outro diferente. Você tem duas palavras aí, pelo menos no grego, para outro. Hétero e homo. Hétero é outro diferente. Homo é outro igual. Jesus disse que mandaria outro usando a palavra homo, ou seja, outro como ele. Deus como ele. Mas para isso ele precisou subir. E eu quero dizer para você, meu irmão, que para o Senhor derramar o Espírito de Deus na sua vida, você vai ter que, inevitavelmente, abrir mão de algumas coisas. Ele dá segurança. Imagina a segurança que é ter Jesus do seu lado. Fisicamente. Sendo você Maria, você queria orar, você ajoelhava no pé do seu Deus e pegava, chorava nos pés dele, jogava os seus cabelos. De repente ele dizia para você que ia embora. Quem ia gostar disso? Pedro, como era infantil, incipiente, emocional, disse, não vai não, vamos fazer alguma coisa, você não pode morrer. Tomé disse, vamos lá para Israel, que a gente vai morrer mesmo, né? Foi irônico. Mas Jesus, apesar da imaturidade da igreja, Jesus subiu os céus, amém, irmão? Você lembra o que os anjos disseram para os apóstolos quando Jesus subiu? Os anjos disseram assim, vocês estão olhando o quê? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Glória. Eles ficaram lá olhando para o céu em Betânia, e os anjos apareceram assim, disseram assim, o que vocês estão fazendo aí?
Como quem diz assim, bora meu irmão, cumprir o que ele mandou? Irmãos, a maturidade exige que passemos sendo jogados no ninho. Muitas coisas você e eu temos vivido para amadurecer no Senhor. E nós escolhemos amadurecer, irmãos, em nome de Jesus. E foi muito bom Jesus ter voltado para o céu. Porque ele enviou o seu Espírito. E ele disse que seria melhor. Não é que o Espírito Santo é melhor do que Jesus. É porque para a igreja, para a situação da igreja, era melhor que fosse assim. Então eu prefiro acreditar no meu Senhor. Amém? Vamos amadurecer no Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você quer orar? Amadurecer exige disciplina, exige renúncia, existe lição, exige empenho, e principalmente exige um cuidador e boa alimentação, e o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, nós digamos sim. Vamos orar, irmãos. Ore ao Senhor agora aí. Peça ao Senhor para que Ele edifique você. Ore ao Senhor e diga: Deus, me edifica, Senhor. Me amadurece, Senhor. Eu não posso continuar repetindo os mesmos erros. Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Não existe um crente que de fato recebeu o Senhor, como diz a tua palavra, se ele de fato conheceram a Cristo, que não amadureça no Senhor. Deus, eu não tenho amadurecido, tem acontecido alguma coisa errada comigo. Eu não tenho amadurecido, tem acontecido alguma coisa errada comigo. O Senhor pode me tirar, Senhor, de uma vida que anda em círculos, como um cachorro que corre atrás do rabo. E o Senhor pode me fazer, Deus, viver essa nova vida plenamente, de uma dimensão diferente, sentindo diferente, vivendo diferente, porque isso o Senhor tem para os filhos da luz. A palavra diz que o Senhor nos arrancou do meio do monte de lixo e nos colocou assentados com os príncipes. Como o Senhor fez com Mefibosete, que diz: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor ame um cão como eu? Mas o rei Davi, simbolizando ali a Jesus, é tão claro, ele diz: você vai se sentar na minha mesa, terá todas as suas posses de herança de novo, e comerá comigo. E ele diz: eu sou um aleijado. E Davi diz: não importa, importa de quem você é ascendente, importa de onde você veio. Senhor, que nós não sejamos presos às nossas limitações. Nós lembramos que nós nascemos de novo em Cristo. E em Ti podemos viver novidade de vida. E em Ti vai ser de glória em glória. E em Ti nós vamos crescer. E em Ti nós vamos aposentar esses pecados que tenazmente temos assediado há tantos anos. E vamos viver a plenitude, a largura, a profundidade, o comprimento, a altura que o Senhor nos chamou a viver. Não vamos agir mais como nessos, como crianças, egocêntricos, mas que em nome de Jesus sejamos de fato espirituais, Senhor, todos nós, e cresçamos como corpo do Senhor para cumprir e estar dentro do plano que o Senhor tem para essa cidade, para esses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E cada um receba do Senhor essa revelação diariamente, possamos lembrar, Senhor, tantas pessoas estudam para concurso e elas estudam tantas horas por dia, porque aquilo é a meta delas. Senhor, queremos ser aprovados por Ti. Queremos, Senhor Deus, a estabilidade que nenhum concurso público pode dar, que é a eternidade. Em nome de Jesus, investamos nisso, Senhor. Conhecendo o Senhor na Tua palavra, conhecendo o Senhor na comunhão dos irmãos, conhecendo o Senhor enquanto servimos o carente. Em nome de Jesus, salva-nos de nós mesmos, nos faz maduros em Ti, como a Tua palavra diz, até que alcancemos a perfeita varonilidade de Cristo. Porque o Senhor nos chamou para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se sentar um pouquinho? Olha quem está ali com a gente. Logo vai dar um beijo nele.